Me diz uma coisa, você já comprou um vinho porque achou incrível o rótulo da garrafa? Quem nunca, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai ter uma ideia das informações que são obrigatórias ou não no rótulo do seu vinho. Então, traz a taça, relaxa no sofá e vamos ver se está tudo como deveria estar? Olá, eu sou Ed Araújo e bem-vindo a mais um vídeo falando sobre vinhos, uvas e curiosidades desse mundo aqui na Espanha. E o nosso papo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os nossos queridos rótulos dos vinhos. Então, bora pro vídeo? Os rótulos são como uma sinopse do que se espera encontrar ao abrir uma garrafa de vinho. É como se fosse o trailer de um filme. Ele tem a função de atrair a atenção e instigar a vontade do consumidor, mas principalmente de fornecer informações importantes sobre o vinho contido naquela garrafa. A princípio, ele era utilizado basicamente para indicar o produtor do vinho e também o ano da safra. Mas para diferenciar os seus vinhos dos demais, os produtores começaram a inserir imagens e informações extras que buscavam agregar valor ao produto. Os países que estão sob o regramento da União Europeia devem seguir no mínimo o que está estipulado em sua norma para que possa ser comercializado. Mas ainda assim, cada país tem autonomia para acrescentar informações que julgue necessário nos rótulos. Bom, falando um pouco aqui da Espanha, as regras de rotulagem dos vinhos está descrita no regulamento da União Europeia e também na Lei de la Viña y el Vino, onde fica explícito que a falta do rótulo, a ausência da razão social do produtor ou a não apresentação de informações suficientes para diferenciar a qualidade e procedência do produto, causando confusão por parte do consumidor, é declarado como uma infração gravíssima. E vamos ver agora o que não pode faltar no rótulo dos vinhos espanhóis. Mas antes disso, se você ainda está assistindo, aproveita e curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Isso não é uma norma obrigatória, é opcional, mas também não custa nada e é rapidinho você deixar esse teu selo de qualidade no nosso vídeo, né? Então, bora lá? Vamos seguir? Bom, como a gente vai falar de uma relação de itens que são obrigatórios ou opcionais nos rótulos dos vinhos aqui da Espanha, eu tomei liberdade de colocar esses itens na folha de papel, até para não ter o problema de esquecer algum deles, certo? E também vou estar aqui com vocês observando essa garrafa de vinho, verificando se os itens que estão aqui, que a gente vai comentar, se eles vão estar nessa garrafa. E vou colocar aqui ao lado também, na tela para vocês, o rótulo maior, né, para que vocês possam acompanhar comigo, tá bom? Então o primeiro item aqui diz assim: esses primeiros itens são obrigatórios na garrafa, tá? No rótulo, desculpa. Então o primeiro item diz assim: nos vinhos com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida, a designação dessa DOP ou da IGP, ela deve estar junto com o nome da denominação geográfica. Então nessa garrafa aqui, a designação dela é Ribeira Sacra. Denominação de origem Ribeira Sacra, certo? O segundo item, a porcentagem de álcool por volume. Então a gente vai ver aqui álcool, bom, não está na capa, não está no rótulo, está no contrarótulo. Aqui diz, ó, tem 13% de álcool nesse vinho. Então, tá certo. O terceiro item é procedência, o país de origem do vinho, né? Então aqui atrás também no contrarótulo diz aqui, produto da Espanha. Então tá também com esse terceiro item, tá tudo certinho. O quarto item, volume contido na garrafa. Geralmente fica ao lado da porcentagem de álcool, né? E tá aqui. Aqui eles colocaram em centilitros, né? 75 centilitros, mas geralmente a gente encontra também como 750 ml, né? Então aqui está.
O próximo item, o nome e localização da empresa que engarrafou o vinho. Isso também é obrigatório e é até uma questão de segurança, né, para o consumidor. Então aqui a gente tem, ó, elaborado e embotelhado por... E daí tá aqui o nome da adega, endereço, né, em que local que ela se encontra. Então o endereço, a localização está toda aqui também. O próximo item, o importador, no caso dos vinhos importados. Esse aqui, como é um vinho aqui mesmo da Espanha, produzido aqui mesmo, então não tem a questão do importador. O próximo, para vinhos espumosos, indicação do nível de açúcar. Nesse vinho ele também não é um vinho espumoso, é um vinho tranquilo, então ele não vai ter indicado o nível de açúcar nele. Se o vinho contém alguma substância que possa causar alergias, como os sulfitos, o sulfito que é um conservante, né, do vinho, ele também deve ser indicado. Então vamos ver, e aqui também está a indicação, olha lá. Contém sulfitos, e ainda está escrito em diversos idiomas aqui. Contém sulfitos. E agora as informações que são facultativas, né, que não são obrigatórias de conter nos vinhos. E aqui é bem interessante nos vinhos da Espanha que, por exemplo, o ano da safra não é obrigatório você colocar, certo? Então esse vinho ele tem o ano da safra aqui, 2020, mas não tem obrigação de colocar o ano da safra aqui na Espanha. O segundo, isso aqui é muito interessante. A marca comercial, o nome do vinho, não precisa constar na garrafa. Então se você quiser fazer uma garrafa sem um nome de vinho, né? Por exemplo, eu deixei aqui também como exemplo essa outra garrafa que é de um vinho francês, né? De Côte du Rhône. E Côte du Rhône é uma denominação de origem na França. Então aqui tá em letras grandes, né? Eu também vou deixar aqui ao lado o nome da denominação de origem Côte du Rhône. E você pode observar aí na tela que não tem o nome desse vinho, apenas a denominação de origem. Tem aqui também que é um produto da França, o ano da safra tem aqui, mas o nome do vinho não tem e não é obrigatório aqui pelas normas da União Europeia, sabe? O próximo, as variedades de uva utilizadas. Também não é obrigatório colocar as variedades de uvas utilizadas nos vinhos aqui, nos rótulos. Nessa garrafa aqui eu tenho a variedade, que é a variedade Mencia. Agora nessa outra garrafa aqui, que é da França, de Côte du Rhône, não tem o nome da variedade, eles não colocaram. E é interessante porque tem algumas localizações, algumas denominações de origem que são tão importantes na questão de uma única variedade ou de variedades específicas que geralmente eles não colocam. Por exemplo, essa mesma aqui da França, o Vale do Rhône, ele é muito utilizado para cultivar as uvas. Aqui a gente chama de Garnacha, mas lá na França é Grenache. E também para cultivar Syrah e a Syrah, a Grenache e não vou lembrar agora o terceiro, mas são 3 uvas. Vou colocar aqui também, vou encontrar depois e vou colocar aqui, mas são 3 uvas que são específicas o cultivo dela no Vale do Rhône. No Côte du Rhône, que é a principal denominação de origem no Vale do Rhône, é muito utilizado a Grenache lá, a Garnacha, né? Então, eles não colocaram o nome da variedade, mas a gente pode ter certeza que a Garnacha está aqui. Provavelmente, se for mais de uma variedade, vai ter Syrah também. Então, eles não precisam colocar o nome da variedade, sabe? E por último, quando se trata de vinhos com DOP ou IGP, termos tradicionais de identificação como método de elaboração, envelhecimento, por exemplo,
criança, reserva, gran reserva, não é obrigatório ter. Então, geralmente, as vinícolas colocam, as bodegas colocam, porque chama a atenção do consumidor, né? Você vai ver lá, é um vinho reserva, é um vinho gran reserva. Isso chama a atenção do consumidor, mas não é obrigatório ter no rótulo. E ó, há ainda produtores que incluem em seus rótulos possíveis harmonizações e também uma faixa de temperatura ideal de serviço. Então a gente pode encontrar isso nas garrafas, mas também não é obrigatório, é opcional. Cada bodega, cada produtor coloca ou não de acordo com se acha necessário, né? Bom, e falando um pouco sobre as normas de rotulagem dos vinhos brasileiros também, claro, eles são regulamentados pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a gente vai perceber que existem muitas semelhanças entre a legislação brasileira e a da União Europeia. E isso é muito comum, porque a União Europeia, os países europeus, eles produzem vinhos há muito mais tempo do que os países sul-americanos, né? Principalmente porque o Brasil ainda está... existe muita produção de vinho brasileiro, muitos vinhos bons, principalmente os merlots brasileiros, né? Eles são muito requisitados aqui fora mesmo, mas ainda assim o Brasil ele é iniciante nessa questão de produção de vinho, né? Perto dos países europeus. Então é normal que os países como o Brasil, por exemplo, se utilizem da legislação que já é avançada, já tem um bom tempo, que é utilizada aqui na União Europeia. Então Bom, e agora, como eu já expliquei antes, vou voltar aqui para a lista onde tem os itens que são obrigatórios e facultativos para os rótulos dos vinhos brasileiros também. E vou deixar aqui ao lado na tela também os rótulos já maiores, né, para que vocês possam ir acompanhando junto, certo? Então, nos rótulos brasileiros, o que é obrigatório? O número do registro do produto no mapa. Então, o Ministério da Agricultura, ele gera um número de registro e esse número ele tem que estar marcado no rótulo. Então, esse é o primeiro item. O segundo item, a marca comercial, o nome do vinho. Então, no Brasil, o nome do vinho, o vinho precisa ter um nome no rótulo, sabe? Não é igual na Espanha, que não é, na Espanha não, na Europa, né? Que a União Europeia não obriga que o vinho tenha um nome. Mas no Brasil, a legislação indica que deve ter um nome no vinho. O terceiro item, o tipo ou estilo do vinho. Isso tem que estar descrito no rótulo. Se ele é um vinho tinto, branco, rosé, se ele é um vinho de mesa, se ele é um vinho fino, isso tudo tem que estar descrito no rótulo do vinho brasileiro também. A porcentagem de álcool e o volume contido, assim como ocorre nos rótulos da Europa, né, na União Europeia. O nome e localização do produtor também, né, é até uma questão de segurança do consumidor, segurança de quem vai distribuir, né, o produto, o vinho. O número do lote para facilitar a localização de produtos com algum tipo de problema. Isso também é muito importante, né? Você ter o número do lote onde ocorreu um problema para que você possa fazer uma busca no lote completo e verificar, né, o problema, o quanto que aquele problema afetou o lote, né? Se é o lote inteiro, se é apenas algumas garrafas, isso é muito importante também. Isso aqui também é muito importante. As frases sobre não conter glúten, consumo moderado de bebidas, isso também é indicado, e o uso de conservantes, como o sulfito é um desses conservantes, né? Então, a frase não conter glúten, consumo moderado de bebidas e o uso de conservantes. Isso tem que ter nos rótulos dos vinhos brasileiros. E aqui, como indicação facultativa, o ano da safra. Então não é obrigatório você indicar o ano da safra nos vinhos brasileiros. Assim como ocorre também na União Europeia, né? Não é um item obrigatório. É um item que a maioria das pessoas colocam
dos produtores colocam, mas é mais como um extra, uma informação extra, né? Não é nada obrigatório pela legislação. Bom, e é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou do vídeo, achou interessante as informações que nós trouxemos, então já compartilha com outras pessoas também e já deixa sua curtida. E ativa o sininho também, porque logo logo tá chegando mais vídeo para vocês. E deixa nos comentários se vocês sabiam dessas informações dos rótulos, se vocês tinham ideia do que era obrigatório e o que era facultativo, e se vocês paravam também para ler os rótulos ou ficavam só observando as figuras, as imagens. E importante também, e para nos ajudar bastante, já se inscreva no canal, certo? E a gente vai se ver logo logo nos próximos vídeos. Então, um abraço a todos vocês, obrigado por mais esse vídeo e salut!